Boa tarde, hoje a gente vai apresentar um trabalho sobre teoria dos números, onde os componentes do grupo são a Brenda, Natan e o Pedro. Um pouco da introdução sobre teoria dos números, que é, a teoria dos números é um estudo de números naturais ou inteiros positivos, então o zero ele não entra nesse conjunto, e suas propriedades. A área e a teoria dos números é a área da matemática cujo objetivo é descobrir e estabelecer as relações profundas e sutis que os números de tipos diferentes guardam entre si. Então, ou seja, buscar similaridades em formas matemáticas onde cada um deles se interliguem. Um exemplo aqui é, considere os números, os quadrados dos números naturais. Então, um exemplo, o que existe em relação entre os números 1, 4, 9, 16 e 25? Eles são os resultados de do número natural ao quadrado. Um exemplo ali, 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado é 4, e assim por diante. E essa é um pouco do estudo da teoria dos números. Um outro exemplo é a similaridade entre a divisibilidade entre os números. Um exemplo por 2 é quando todo o número é terminado em 0, 2, 4, 6 ou 8. E isso quer dizer que ele é par. Por 3, um outro exemplo, é a soma de seus algarismos e o resultado dele, se esse número, o resultado dessa soma, for, exemplo ali, a gente tem 399, então a soma disso é 399, que é igual a 21, e 21 é divisível por 3, então, logo, 399 é divisível por 3. E no caso, 400 não, porque o resultado dessa soma é 4 e não é divisível por 3. Outro exemplo aqui é o 4. Um número é divisível por 4 quando os dois últimos algarismos forem zero ou formarem um número divisível por 4. Um exemplo ali que a gente tem é o 416, que aí ali, se a gente pegar 4 vezes 4, ele é 16, e é divisível por 4. É a mesma coisa do 500. O 500 termina em dois zeros, e nisso a gente também considera ele como um número divisível por 4. O 5 é muito simples, um número, é quando a gente pega o término desse número, o último algarismo dele, e ele é terminado em 0 ou em 5. Um exemplo que a gente tem ali é 165. Ele é terminado em 5 e é divisível por 5. O 6, para a gente ver se um número é divisível por 6, ele tem que ser divisível por 2 e por 3. Então, ali a gente tem 426, ele é divisível por 2, porque tem 6. E a soma desse número, de 4 mais 2 e mais 6, é divisível por 3. Então, logo, ele é divisível por 6 também. Outro exemplo que a gente tem é os números primos, que é o quê? Se um número P ele pertence aos números naturais e é denominado primo, então ele é denominado primo se P for maior que 1 e seus únicos divisores são ele, o P, e 1. Então aí indicamos que P, os números primos, eles é igual a P pertencente aos naturais, e isso significa que P é primo, o conjunto de todos os números primos. Se um número n for maior que 1, é dito composto se ele não é primo. Então, ou seja, os números primos que a gente tem como exemplo é o 2, que é o único número par primo, 3, 5, 7, 11, 13 e 17. Mas 4 não é primo, porque é divisível por 2 e assim por diante. E aí o 4, 6, 8, 9 são considerados números compostos. Bom, então, para começarmos na parte de divisibilidade, é importante, né, trazermos os algoritmos euclidianos, né, o método de Euclides, né, que justamente ele traz este tópico, né, o máximo divisor comum, né, utilizam bastante o método de Euclides. E, bom, ali tem até um pouco da história, né, do livro dele que ele cita, né, que é que ele adotou, né, essa grande inovação, né, é que ele adotou partindo de conceitos primitivos e é chamado de teorema ou proposições, essas consequências. Bom, a gente vai mostrar um exemplo, né, no pseudocódigo.
Bom, o GCD, no caso, né, que é o máximo divisor comum, e o LCD, que provém do GCD, que é o mínimo múltiplo comum, né, a gente utiliza na questão de pegar números primos de números grandes, né, na base da maratona. E o GCD, ele consiste, né, ele pega dois naturais, né, no caso, o A e o B. Se o B ele for igual a zero, né, ele vai retornar o A. E se não, ele retorna, né, o B ali no caso, né, ele retorna como uma multiplicação do quociente e o resto da divisão, né, entre A e B, né. É importante citar também, né, que a equação de Euclides seria aquela A igual a quociente vezes B mais o resto da divisão, né, que ele retorna o máximo divisor comum, né. E o LCM, né, no caso, ele retorna um mínimo múltiplo comum, né, e ele retorna o valor de A sobreposto do GCD. Então, se você sabe o máximo divisor comum, né, você automaticamente já encontra o mínimo múltiplo comum. Né, isso é bem interessante. Ali tem um exemplo, né, que ele retorna ali, mas aquele outro exemplo é porque se forem números muito grandes, né, aquele primeiro exemplo ali, o return A sobre GCD A e B, se for números muito grandes, ele dá o famoso Stack Overflow, né? Então, utiliza-se do segundo retorno ali para tais métodos. Bom, eu vou falar agora um pouco de aritmética modular. Quando estamos interessados apenas no resto da divisão entre dois números, nós utilizamos a notação de módulo. Por exemplo, 13 dividido por 5 resulta em 2 e restam 3, ou seja, 13 módulo 5 é igual a 3. Um dos teoremas da aritmética modular diz que sejam A e B dois números inteiros e M um inteiro positivo, então A é congruente B módulo M somente se A módulo M for igual a B módulo M. O outro teorema diz que seja M um inteiro positivo, os inteiros A e B são congruentes módulo M somente se existe um inteiro K, de forma que A igual a B mais K vezes M. A classe de congruência de A módulo M é definida como conjunto de todos os inteiros congruentes com A módulo M. Existem algumas propriedades da congruência, tais como a reflexividade, ou seja, A é congruente a módulo M, a simetria, A é congruente B módulo M se B for congruente a módulo M, a transitividade, se A é congruente B módulo M e B é congruente C módulo M, então A é congruente C módulo M. Se A é congruente B módulo M, então A mais K é congruente B mais K módulo M, A vezes K é congruente B vezes K módulo M, A elevado a K é congruente B elevado a K módulo M, e o polinômio de P de A é congruente ao polinômio P de B módulo M. E por último, seja M um inteiro positivo, e se A é congruente B módulo M e C é congruente D módulo M, então A mais C é congruente B mais D módulo M, A vezes C é congruente B vezes D módulo M, e A menos C é congruente B menos D módulo M. Existem propriedades mais avançadas a respeito das relações de congruência, que são relacionadas com outros teoremas, tais como o pequeno teorema de Fermat, que diz que B é primo e não divide A. Então, A elevado a B menos 1 é congruente 1 módulo B. O teorema de Wilson diz que A é primo se somente se P menos 1, essa congruência de P menos 1 for diferente de menos 1 módulo A. O teorema de Euler diz que se A e B são coprimos, ou seja, o único divisor comum a eles é o número 1, então A elevado a φ de B é congruente a 1 módulo B, onde φ é a função tociente de Euler. O resíduo quadrático diz que o inteiro A é um resíduo quadrático módulo M se existir o inteiro B, tal que B ao quadrado é congruente a módulo M. E se B é um número ímpar e A não é múltiplo de B, então A é um resíduo quadrático módulo B se somente se A elevado a P menos 1 dividido por 2 for congruente a 1 módulo B.
As aplicações de congruência mais conhecidas são o endereçamento de memória, a geração de números pseudo-aleatórios e a criptografia.